Pessoal, boa noite a todos, a todas. Hoje, dia 17 de dezembro de 2021, sexta-feira. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, no formato de APNP. E hoje nós vamos dar sequência aí, né, a mais um dos autores, né, da filosofia moderna, do qual a gente tem estudado aí alguns aspectos do pensamento desses filósofos dessa época chamada modernidade. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela e aí a gente faz também a partir da projeção, tá? Essa aula de hoje tem uma atividade para vocês responderem, né? A aula vai se complementar com essa atividade. É uma leitura e um vídeo, uma leitura rápida, um vídeo curto, e também muito do que eu vou falar, né, na aula de hoje vai ser também mais desenvolvido, mais elaborado, mais detalhado nesses materiais que já estão disponíveis lá, tá? Eu coloquei no tópico 15, tá? Se vocês olharem lá, agora não são só 10 semanas, tem 16 semanas, né? Na PNP, no componente de filosofia do terceiro ano, tá? Mas daí, lembrando que os últimos 6 são referentes à PNP. Então, está lá definido bem certinho, semana 1 da PNP de Filosofia 2, semana 2 da PNP de Filosofia 2, tá? Tudo dividido, considerando, né, separando, não fazendo assim em cada semana, né, materiais de filosofia 3, materiais de filosofia 2. Eu achei melhor, mais didático, dividir, né, separar as duas, mesmo que seja um componente só, mas tem cada tópico está dividido para cada para a PNP e para o componente normal curricular, tá? Bom, eu vou projetar aqui e a gente começa então, tá? Bom, então, pessoal, eu dei o título para a aula de hoje. Deixa eu colocar no modo apresentação. Kant e a modernidade. Esclarecimento, maioridade e autonomia do sujeito. A gente poderia desdobrar essa história da filosofia, né? E aqui nós estamos dividindo ela em períodos, em idade antiga, idade medieval e idade moderna e contemporânea. E dentro da filosofia moderna, nós poderíamos fazer também muitas divisões. Eu tentei dividir em 3 grandes áreas a filosofia moderna e tentar falar um pouco de que alguns filósofos dessas 3 áreas falaram a respeito. Tá? Então, a nossa divisão, ela considera a filosofia moderna nos seus aspectos políticos, epistemológicos e moral. Esse autor que a gente vai estudar, o Immanuel Kant, é um filósofo alemão do século XVIII, viveu praticamente durante todo o século XVIII. Eu não tenho aqui agora a data de nascimento dele, o livro que diz esses dados, mas é um filósofo do auge da modernidade. É, sem dúvida alguma, um filósofo, talvez o filósofo mais importante da Idade Moderna. Tá? Muitos colocariam ele como também um divisor de águas na história da filosofia. Existe uma filosofia antes de Kant e uma filosofia depois do Kant. Para vocês terem uma noção da importância do Kant, ele é um autor que existem sociedades de estudos específicas do seu pensamento. Pesquisadores da área da filosofia hoje, apesar de já ter passado mais de 250 anos das suas principais publicações, muitos filósofos, pesquisadores da filosofia hoje ainda se debruçam sobre a obra e o pensamento de Kant, e fazem pesquisas e tentam aprofundar e tentar explorar ainda mais o seu conhecimento, as suas ideias e a importância que significa o seu pensamento para a sociedade ocidental como um todo. Tá? Eu espero que, principalmente no campo da ética e no campo da moralidade. Vamos, o Jonatas chegando. Oi, Jonatas, boa noite. Já estamos começando. Oi, Jonatas, boa noite. Já estamos começando. Professor, boa noite, gente. Muito bem. E esses subtítulos da aula, né? Esclarecimento, maioridade e autonomia do sujeito, talvez sejam os conceitos mais importantes do campo da moralidade, que é o campo que eu vou trabalhar no pensamento de Kant, e que é o que nos interessa aqui nesse primeiro momento. Tá?
alguns aspectos, primeiro, né, sobre o próprio Kant. Então, Kant é esse simpático senhorzinho, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? O Kant nasceu e viveu e morreu na mesma cidade, uma cidade chamada, à sua época, de Königsberg. Hoje essa cidade chama-se Kaliningrado. Kaliningrado fica na Rússia, tá? Apesar de, à época, a cidade de Königsberg, né, ser um pequeno principado e pertencer ao que, na época, eram os estados chamados Estados Federados da Alemanha, né? Da Prússia, na verdade, não Alemanha, Prússia. Esse lugar chamava-se Prússia. O que é a Alemanha hoje era um conjunto de diferentes lugares, em diferentes lugares, predominantemente onde hoje é a Alemanha, mas ela era formada por diferentes localidades espalhadas pela Europa. Elas não eram todas unificadas, todas unidas, todas próximas, né? Eram territórios que tinham um núcleo comum, onde é hoje a Alemanha, mas também tinham territórios em diferentes lugares do mundo, né? Hoje, essa cidade, Kaliningrado, ela pertence à Rússia, né? A região mais europeia da Rússia, não tão a região asiática da Rússia, né? Você sabe que a Rússia é um país também que ela tem territórios em 2 continentes. Então, uma parte da Rússia pertence à Ásia e uma parte da Rússia pertence à Europa, né? Assim como a Turquia, né? Que são países que estão na divisa entre a Europa e a Ásia. Então, eles têm territórios nos 2 continentes, né? Mas essa cidade que o Kant viveu, né? Königsberg, hoje se chama Kaliningrado. Era uma cidade muito pequena, mas muito próspera, muito rica. E nessa cidadezinha havia uma universidade, da qual o Kant estudou, fez toda a sua graduação, a sua formação superior, e os seus estudos de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, até se tornar um professor universitário da Universidade de Königsberg. Tá? E ele é até hoje ainda muito reconhecido nessa cidade, Kaliningrado, hoje, né? Lá tem estátuas, monumentos, né? A universidade faz uma grande reverência ao seu pensamento, né? Mas, na sua época, antes dele ser professor universitário, ele era preceptor, pessoal. O que é um preceptor? Isso eu estou falando porque é algo importante para a sua teoria depois, né? O preceptor era aquele sujeito contratado por famílias nobres, famílias ricas, né? Para educar as crianças, os meninos. As meninas não, os meninos, né? As meninas eram educadas também por uma preceptora, né? Mas geralmente com outra finalidade que os meninos. Os meninos, eles eram educados, formados para o estudo, para o conhecimento, né? E alguns mais para a profissionalização, né? Mas os preceptores, eles formavam, cuidavam da educação da criança. E ainda a educação moral da criança. Não era só a educação dos saberes formais, do conhecimento, mas da educação moral, né? Da formação de valores, da formação de princípios, de conduta. E o Kant também tinha uma particularidade, porque ele era filho de um pastor, né? Um pastor evangélico, né? Protestante, como eles diziam na época, né? O Kant foi educado dentro dessa tradição protestante, uma educação muito rígida, muito formal, e ele também fazia isso, né, com os seus estudantes, os seus preceptados, vamos dizer assim, né? Então, durante boa parte da vida do Kant, durante um bom tempo da sua vida, ele foi preceptor, né? Que era uma espécie de professor particular que as famílias contratavam para formar e educar as crianças, tá? Então, Kant, isso é um pouco da vida dele, né? Tem algumas anedotas da vida do Kant, né? Uma delas é que ele era um sujeito muito engraçado, era muito bem-humorado, gostava de fazer brincadeiras, piadas, né? Mas isso na sua vida privada. Na vida acadêmica, enquanto preceptor, ele era muito austero, muito fechado, vamos dizer assim, né? Mas na sua vida privada, na sua vida íntima, ele era muito espontâneo, né? Muito extrovertido. Não era tão linha dura, né, na sua vida cotidiana. Porém, ele era muito regrado. Havia assim histórias das pessoas que contavam que ele morou a vida inteira nessa cidade, né, nunca saiu dali. E ele tinha um hábito, né, de praticar atividades físicas, né, de caminhar, fazer caminhadas. E todos os dias, à mesma hora, ele saía fazer o seu
a sua caminhada, né, o seu exercício físico. E aí as pessoas até brincavam, né, que elas poderiam acertar os seus relógios pela hora que o Kant, Sir Immanuel, como ele era chamado, Herr Kant, né, era a hora que ele passava na frente lá da determinado lugar, era exatamente 3 horas da tarde. Era a hora que ele saía para fazer atividade física, e as pessoas se habituaram a ver ele fazendo isso, né? Então, e outro detalhe interessante da vida dele é que ele não gostava de falar sobre filosofia fora da universidade. Ele não gostava, né? Se alguém chegasse e quisesse falar sobre filosofia com ele, que não fosse no horário de expediente de trabalho dele, né? De professor, de pesquisador, né? Ele se irritava muito. Né? Então, ele sabia distinguir muito bem as coisas. Tá? Bom, esse é um aspecto da vida privada desse simpático senhorzinho que vocês estão vendo aí, tá? Mas tem outros aspectos da sua teoria que são bem importantes. Então, Kant viveu no século das luzes, é o século XVIII, é talvez o auge da modernidade, é o período em que os principais filósofos da modernidade viveram, é o período de grandes transformações, não só na Europa, mas no mundo como um todo, é o período da Revolução Francesa, é o período da independência dos Estados Unidos, é o período em que Rousseau escreve, David Hume escreve, que são outros filósofos contemporâneos de Kant, e que produziram grandes revoluções no campo da filosofia. Tá? Então, o século XVIII é considerado o século das luzes para os europeus. E lá, o Kant, entre outras obras que ele publica, ele escreve um livro chamado Crítica da Razão Pura. Esse livro, pessoal, ele é um divisor de águas na história da filosofia. Por quê? Porque é nesse livro que o Kant faz o que os teóricos chamam de síntese entre o racionalismo e o empirismo. Então, lembrando, na semana passada a gente estudou, né, o empirismo e o racionalismo. Nós vimos que o racionalismo baseado no pensamento do Descartes, a ideia de que é a nossa capacidade racional que permite nós produzirmos conhecimento. E nós vimos também o empirismo do John Locke, que acredita que nós somos como uma folha em branco, né, um papel em branco, né, uma tábula rasa, como ele dizia, em que todos os nossos conhecimentos chegam por nós, até nós, por meio dessa experiência sensível. O Kant, lendo esses dois autores, né, conhecendo essas duas teorias filosóficas, o racionalismo e o empirismo, ele vai dizer o seguinte, ele vai solucionar o problema, né, essa disputa entre racionalismo e empirismo, com a ideia da síntese entre racionalismo e empirismo, por meio do desenvolvimento de dois conceitos, o conceito da sensibilidade e o conceito do entendimento. Kant vai dizer que não há conhecimento que chega ao homem que não seja por meio dos sentidos. Mas todo esse conhecimento que chega até o homem por meio dos sentidos, ele é processado por uma capacidade que só os seres humanos têm, que é a capacidade do entendimento. Então, o que o Kant faz? Ele une racionalismo e empirismo. Ele faz uma aproximação entre essas duas correntes. E ele vai dizer que todo conhecimento começa pela experiência, mas ele termina na nossa capacidade de entendimento. Ou seja, todos nós só podemos conhecer aquilo que, ou melhor, todos nós temos acesso ao mundo exterior por meio dos nossos sentidos, e tudo isso é processado pela nossa capacidade de entendimento. Só existem 3 coisas que não podem ser experimentadas, segundo Kant. A primeira delas é Deus. Mas isso não quer dizer que essas coisas que não podem ser experimentadas pela nossa capacidade de sensível, não quer dizer que elas não possam ser pensadas. Por exemplo, eu não posso fazer uma experiência sobre Deus. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos tocar Deus, sentir Deus, assim como nós podemos fazer uma experiência sobre o que é a água. Só para ficar um exemplo, fazendo um contraponto. Mas eu posso, isso não me impede que eu pense em Deus. Kant, além de tudo, ele era também teólogo. É um teólogo muito importante, né? Quem estuda teologia, estuda Kant também, né? Um bom curso de teologia estuda Kant. Porque Kant vai defender, de certa forma, a possibilidade de nós pensarmos em Deus.
não conseguimos fazer uma experiência, assim como a gente faz a experiência da água sobre Deus. Mas nós podemos pensar em Deus, tá? Nós também não podemos ver aí caminhando pela rua a liberdade. Mas isso não quer dizer que nós não podemos pensar o que é a liberdade, porque temos capacidade de entendimento. Então, Kant faz uma síntese, né, entre essas duas correntes, o racionalismo e o empirismo, com os conceitos de sensibilidade e entendimento. É possível, todo o nosso conhecimento chega até nós por meio dos nossos sentidos, e existem conhecimentos que a gente pode pensar sem necessariamente eles existirem na realidade. Que é, por exemplo, Deus, a liberdade, e também tem um outro conceito que ele não tem necessariamente origem nos sentidos, que é o conceito de imortalidade da alma. Nós não podemos fazer uma experiência acerca da alma. Nós não podemos tocar a alma. Isso não quer dizer que ela não exista, tá? Então, com esses dois conceitos de sensibilidade e entendimento, o Kant faz uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, tá? Essa é a contribuição no campo, né, da epistemologia que o Kant faz no livro chamado Crítica da Razão Pura. Tá? Bom, essa primeira parte do pensamento do Kant, na Crítica da Razão Pura, nós não vamos nos ater muito a ela. Né? Teriam muitas coisas que a gente poderia explorar dentro dessa perspectiva. Mas nós vamos nos aproximar do pensamento do Kant nesse último tópico que está aparecendo no slide, que é o combate ao obscurantismo. Tá? Antes da gente entrar especificamente nesse tema do obscurantismo, vale a pena, a gente precisa fazer alguns passos prévios. O primeiro deles é compreender a importância do Kant como um teórico acerca da moralidade que procura se afastar dos modelos antigos e medievais. E o que isso significa? Né? O Kant, de certa forma, vai criticar, né, por isso que ele é um autor moderno, ele vai criticar as visões teóricas acerca da moralidade, que são aquelas da Antiguidade e da Idade Média. Fazendo o quê? O Kant elabora uma das definições mais belas e mais importantes e mais profundas da história da filosofia acerca da moral, que é o seguinte, que é o chamado imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É essa frase que está aqui, entre aspas, né, no slide de vocês, bem ao centro, que diz o seguinte: haja de tal forma que tua ação possa se transformar numa ação universal. Bom, o que o Kant quer dizer com isso? O Kant quer dizer que nós devemos nos comportar de tal forma a não precisarmos da orientação de outras pessoas. Nós não podemos imaginar que exista uma ordem nas coisas, no mundo, no universo, que seja responsável pelas ações que nós devemos adotar. O Kant, não é que ele não acredita em Deus, mas ele diz que Deus talvez não seja a melhor forma, o melhor exemplo, o melhor guia, apesar de fazer, né, de não ter nenhum problema, né, nas coisas muitas orientações que ele faz, mas o que o Kant quer dizer é que nós não devemos usar a religião como meio para as nossas ações. As nossas ações devem ter, por nós mesmos, um fim em si mesmos. Bom, o que isso significa, pessoal? O imperativo categórico do Kant, haja de tal forma que tua ação possa se transformar numa ação universal, significa que nós devemos agir sempre pensando que qualquer pessoa pode fazer isso que nós estamos fazendo. Vou dar um exemplo. Quando eu vou decidir como eu devo me comportar, eu tenho que pensar assim: bom, será que isso que eu vou fazer, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode fazer também? Se eu responder a essa pergunta, sim, qualquer pessoa pode fazer. Bom, então essa é uma ação moral. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma lei da natureza para me dizer como que eu tenho que me comportar. Eu mesmo sou capaz de pensar como que eu devo me comportar. Estão entendendo isso, pessoal? Karina, Naide, Jonatas. Esse é o imperativo. Essa é uma das, assim,
teorias morais mais interessantes que nós temos na história da humanidade. A grande referência para a nossa conduta somos nós mesmos. Somos nós responsáveis pelas nossas ações. Mas então, como que eu sei que a minha ação está correta? Não, eu não posso esperar que Deus me diga, que os mandamentos me digam, que o pastor diga, que o padre diga, que o professor diga, que o juiz diga. Não. Quem tem que dizer qual ação, que decisão eu devo tomar, sou eu mesmo. Mas eu vou tomar como referência o quê? Eu vou tomar como referência o imperativo categórico kantiano, que quer dizer o quê? Agir de tal forma que aquilo que eu faço, qualquer outra pessoa pode fazer também. Deu para entender, pessoal? Para uma sexta-feira à noite, tá claro esse princípio? Sim. Então tá beleza. Sim. E essa é uma ideia, pessoal, muito interessante, né? Porque o que o Kant vai dizer é o seguinte: quando eu faço isso, quando eu ajo dessa forma, e como é essa forma? Fazer coisas que qualquer outra pessoa possa fazer também, né? Quando eu ajo dessa forma, eu não tenho nenhuma intenção nessa minha ação. Eu não quero impressionar o pastor da minha igreja, eu não quero ficar de bem com Deus, eu não quero achar que eu sou uma pessoa boa, perfeita, que mereço a eternidade. Não é por isso. É isso que o Kant fala de universalidade dos fins ou intenção desinteressada. Eu devo fazer coisas, eu devo me comportar, eu devo agir moralmente, não porque eu vou, sei lá, me sentir de consciência tranquila, ou eu vou fazer algo porque o padre disse que era para mim fazer, ou porque os meus pais querem que eu faça, ou porque a sociedade, né, alguns valores da sociedade que eu vivo, onde estou inserido, acreditam que aquilo é o que deve ser feito. Não é isso. O Kant vai dizer que a razão para a gente agir da forma justa, da forma ética, da forma moral, é usar essa reflexão racional. É fazer uma pergunta racional acerca da nossa conduta. Isso que eu estou fazendo, qualquer outra pessoa pode fazer também? Vou dar um exemplo bem simples, que pode servir de princípio, referência para a formação, por exemplo, dos filhos de vocês. Né? Quando a gente vai fazer uma refeição aqui em casa, eu sempre falo para minha filha assim, quando ela vai se servir, né? Bom, isso que você está comendo, todas as pessoas aqui de dentro da casa vão poder comer também? Né? Então lá, por exemplo, nós temos uma quantidade lá de arroz para o almoço. Eu vou pegar um monte de arroz só para mim. Essa ação de pegar todo o arroz ou muito arroz só para mim, ela é uma ação que considera o outro? Será que os outros vão comer a mesma quantidade de arroz que eu vou comer? É claro que às vezes, hoje eu não quero, né? Mas talvez um outro possa pegar um pouco mais. Mas assim, eu preciso agir de tal forma que qualquer outra pessoa pode fazer também. É por isso que a mentira, ela é uma ação imoral. Ela não é uma ação ética. Por quê? Porque, podem ver, a mentira, ela tem valor só para alguns, ou só para algum momento, só para alguma circunstância. A mentira, ela não pode ser universalizada. Quando alguém mente, alguns precisam saber, outros não. Né? A mentira, ela é uma ação particularizada. Ela não é uma ação que pode ser universalizada. Porque aí não vai dar certo, né? A mentira ela tem que ter valor só para alguns, né? Então é isso que o Kant chama, né, de ação desinteressada, uma ação que ela não tem uma finalidade só para algumas pessoas, mas ela tem uma finalidade que pode servir a todos, tá? Matar. Por que não é correto matar alguém? Porque aí eu não posso universalizar essa ação para todos, tá? Vejam bem. Por que ela o Kant não tem uma resposta precisa para, por exemplo, a pena de morte. Se a gente adotar a pena de morte, sempre vamos ter que estar matando uns aos outros. Não dá para ser universalizada a pena de morte.
né? Porque por mais que seja a pessoa, por exemplo, mas o sujeito estuprou, roubou, destruiu, quebrou, enfim, fez 1001 coisa errada, e eu vou lá e mato essa pessoa, alguém precisa matar a pessoa que matou o criminoso. Ou não existe como você universalizar a ação, porque alguém vai ter que matar, de alguma forma ou de outra, vai ter que matar a pessoa que cometeu o crime, né? Então, assim, é mais racional você aplicar uma pena severa, uma pena, vamos dizer assim, mais pesada, né? 30 anos de cadeia, sei lá, fazer compensar esse crime de alguma forma. Aqui a gente está falando, né, de um assassinato, né? Mas, por exemplo, um crime hediondo, por exemplo, é você roubar dinheiro público, dinheiro que é de outras pessoas, né? Também é um crime. Agora você vai matar a pessoa porque ela fez isso? Bom, e daí aquela pessoa que matou o suposto criminoso, ou o criminoso, alguém vai ter que matar ela também, né? Então a pena de morte nunca pode ser uma ação universalizada. Portanto, ela é uma ação antiética, né? Ela não é moral, ela não pode ser validada, tá? Ela não pode ter valor só para alguns e para algumas circunstâncias. Então é uma ação que não pode ser universalizada, tá? Bom, então esse é o primeiro movimento aí do pensamento do Kant. Mas o que eu queria aprofundar mais, que tem a ver com a atividade que vocês vão ter de fazer essa semana, é a seguinte: é esse conceito de maioridade. Tá? O tema da maioridade no pensamento do Kant é um dos temas mais interessantes e mais atuais do seu pensamento. Né? Eu acho que eu não sei se falei para a turma de vocês, né, mas eu acredito que sempre que a gente deve estudar os filósofos clássicos, esses filósofos que viveram há 100, 200, 500, 1000, 2000 anos, 2500 anos distantes do presente, porque eles sempre dizem alguma coisa que tem valor para nós no nosso momento, tá? E com o Kant não é diferente, né? O Kant escreveu, então, depois que ele escreveu a Crítica da Razão Pura, ele escreve um livro chamado Crítica da Razão Prática, que é a crítica da moralidade, onde ele desenvolve esse tema, né, do princípio do imperativo categórico, né, que é esse princípio da moral, mas é onde ele também defende essa ideia da maioridade. Além desse livro, Crítica da Razão Prática, o Kant escreve um outro livro, que na verdade não é um livro, é um artigo, na verdade é uma entrevista, que só teve uma pergunta, né? É uma entrevista de uma revista da cidade de Berlim, né? Berlim, que era a cidade mais importante do que era a Prússia antigamente, né? Que hoje é a Alemanha. E nessa entrevista ele é perguntado se a sociedade alemã era uma sociedade maior, em que as pessoas tinham atingido a sua maioridade. Né? E o que é a maioridade para Kant? Daí ele escreve a resposta. Na verdade, a pergunta é assim, né? A sociedade alemã é uma sociedade esclarecida? Lá no século XVIII perguntam isso para o Kant. Né? Ele era um intelectual, já professor universitário, era uma das figuras mais conhecidas, um dos representantes, né, do movimento iluminista na Alemanha. Perguntaram para ele: Kant, a Alemanha é um país esclarecido? As pessoas atingiram já a maioridade? E aí ele escreve a resposta a essa pergunta, se transformou num livro, né, de mais de 10 páginas, que está lá como leitura para vocês nessa semana, tá? E que tem a ver com a atividade que vocês têm de fazer também, tá? Então, lá o Kant diz o seguinte, nesse livro, né? Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? E aí ele vai dizer: esclarecimento aqui tomado como maioridade. A maioridade para o Kant não é simplesmente fazer 18 anos, como é, por exemplo, nós entendemos o sentido legal, né? Não é isso maioridade para o Kant. Para Kant, existem pessoas que vão ter 18, 20, 25, 30, vão morrer e não vão ser pessoas que atingiram a maioridade. Porque maioridade para o Kant, pessoal, significa falar por conta própria. A capacidade que todos nós temos de falar por conta própria. O que significa falar por conta própria, pessoal?
é algo relativamente simples, né? É fazer uso do nosso próprio entendimento. É ter a capacidade de falar por conta própria, sem precisar de alguém que nos diga o que devemos fazer. Parece simples, né, gente? Mas é isso muito difícil de acontecer. Assim, porque a nossa vida, ela não é feita assim de perguntas e respostas simples. A vida, ela é complexa. E quando a gente tem que decidir, a gente precisa decidir considerando a nossa capacidade humana, a nossa capacidade de falar por conta própria, tá? Nesse pequeno livro, Resposta à Pergunta o que é Esclarecimento, Kant vai dizer o oposto da maioridade, que é a menoridade. A menoridade não é ter menos de 18 anos. A menoridade é a incapacidade de falar por conta própria, e aqui que vem as palavras mais interessantes, por preguiça e covardia, ou seja, por culpa do próprio indivíduo. O Kant vai dizer o seguinte: nós precisamos fazer uso da nossa própria razão sem a necessidade de que outro faça pela gente. Se nós não usarmos a nossa capacidade de falar por conta própria, alguém vai fazer isso pela gente. Alguém vai dizer o que é para a gente fazer. E aí, pessoal, aqui que vem uma coisa interessante, ó. Naide, Jonatas e Karina. A gente não, assim, nós não nos tornamos maior, assim, da noite para o dia. Nós não nos tornamos maior simplesmente no dia seguinte que completamos 18 anos. A maioridade é um processo. É um processo. A gente aprende a se tornar uma pessoa maior. E não tem nada a ver com ter 18 anos ou mais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa capacidade de fazer uso da própria razão, sem que outros nos digam o que temos que fazer. E isso pode acontecer aos 15, aos 16, aos 14, aos 20, aos 25, aos 40. Não tem uma idade definida. Nós precisamos passar por um processo de esclarecimento. E o que é esse processo de esclarecimento, turma do terceiro ano do curso de comércio? É a saída da menoridade. E o que é a saída da menoridade? É aqui que eu acho fantástica essa expressão, pessoal. É a distância de algo ou uma situação presente sem apontar para uma direção fixa. Ou seja, é um movimento de tomar a iniciativa para se confrontar com algo novo sem saber exatamente o que é. Vejam bem, quando vocês decidiram retomar os estudos, entrar no IFE, fazer o curso, optar pelo curso em comércio, né, na modalidade de Proeja, vocês não sabiam exatamente o que aconteceria, mas vocês tomaram a iniciativa de se confrontar com algo novo, algo que vocês não sabiam exatamente o que era, como que era, o que viria. Essa é a capacidade de fazer uso da nossa própria razão. É a nossa capacidade de sair desse estado de minoridade. Eu tenho certeza, Karina, Naide e Jonatas, que vocês conhecem pessoas assim. Não conhecem? Pessoas que já fizeram 18 anos, que não têm a capacidade de sair do seu conforto. Conhecem ou não conhecem pessoas assim? Sim, com certeza. Eu conheço muitas pessoas, professor, infelizmente. Não tem quem não conhece, né? Todo mundo conhece. Pessoas que não são capazes de sair da sua condição de menor. E não importa a idade. Pode ser com 15, com 16, com 18, com 25, com 40 anos. Tem pessoas que são incapazes de tomar iniciativa. E por que fazem isso? E aí vem a resposta do Kant, que eu acho fantástica, né? O Kant, ele não vai encontrar culpados fora do próprio sujeito. Ele vai encontrar culpados, ele vai dizer que as principais causas da menoridade estão no próprio sujeito. Está na nossa preguiça e covardia, né? Porque sair de um estado em que as coisas são confortáveis demanda desacomodação, demanda iniciativa, demanda esforço, né? E, de certa forma, tem pessoas que preferem que outros... Eu tenho certeza também disso, Karina, Jonatas e Naide. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas também que não querem se responsabilizar por assumir
as consequências dos seus atos. Não é verdade? Todo mundo deve ter um colega de aula, de trabalho, ou talvez até um companheiro, uma companheira num relacionamento, ou um filho, que assim prefere dizer assim, mas tu me mandou fazer isso. Tu disse que era para mim fazer isso. Mas agora aqui, olha aqui, ó, né? É errado, mas tu me mandou fazer. A culpa é tua, então não é minha. Vocês não ouviram isso já? Não conheceram? Sim. Karina? Sim. Às vezes até minha guria, eu digo, ela tem que fazer isso, e depois dá errado. Mas tu mandou fazer, não sei o quê, a culpa não é minha. Ela fala isso pra mim. Mas que idade ela tem? Tem 11. Pois bem, Karina. Olha só que fantástico isso. É sua filha que tu fala, né? Tu falou a tua menina, é a tua filha? Sim, é a minha guria. Sim. Tu tem mais de um ou só ela? Só ela. É bastante já, né? Um já é bastante. É demais. Eu tenho 2 aqui, às vezes eu tenho vontade de me jogar por essa janela aqui do meu quarto, mas tudo bem. É o nosso papel, Karina, né? Como adultos, conduzi-los, tá? Porque assim, ó, bem a idade que a tua filha está, é a fase que ela precisa aprender a autonomia. A autonomia é a capacidade de darmos normas para nós mesmos. As pessoas são, durante um tempo, heterônomas. As pessoas são, durante um tempo, dependentes da ordem de alguém. Elas precisam, minimamente, da condução de um outro ser humano. Eu lembro do meu pai, quando os meus filhos pequenos vão para lá, os meus pais moram no interior, né? Eles têm um sítio no interior e vivem lá. E aí o meu pai dizia assim, né, que ele ficava um pouco preocupado, né, quando as crianças saíam caminhar com ele, porque elas queriam sair caminhar com eles, né? Eu tenho um sobrinho também que tem a idade da minha filha, né? E eles gostavam de ir para lá e ficar juntos e sair com meu pai, fazer as coisas que ele tinha que fazer, né? Só que ele dizia assim, é perigo constante, a todo momento eles querem subir numa cerca, eles querem pular de uma árvore, eles querem subir um barranco, eles estão sempre se desafiando, né? E aí ele ficava um pouco preocupado, né? Que ele dizia, olha, eu não saio sozinho com eles, alguém tem que ir comigo. Porque precisa ficar cuidando, né? Ele ia trabalhar e ele não podia ficar trabalhando e cuidando deles, né? E aí, assim, e aí ele dizia, né, que se você deixar uma criança sozinha, ela, em pouco tempo, ela sofre um acidente, ela pode se machucar, ela pode até vir né, a sofrer um acidente grave, né? Se não tiver a condução de alguém, né? As crianças não veem em perigo, né? Uma criança de 3 anos, 2 anos, ela não tem noção do perigo, né? Para ela é normal, assim, normal não digo, mas ela não tem essa noção, né, de que pode cair, que pode se machucar, que pode se cortar, né? Então, todo ser humano precisa, né, da proteção e do auxílio, do cuidado de alguém. Por um tempo, Karina, a tua menina, como tu disse, ela está exatamente na fase que ela precisa aprender a dar normas para ela mesma. Se ela não aprender isso, nessa fase agora, ela vai ter uma dificuldade enorme para o resto da vida. Porque ela sempre vai ficar... Porque aí agora é a parte difícil, né? Você educou, ensinou até agora, mas daqui para frente ela precisa começar a fazer experiências por conta própria. Para ela aprender a se responsabilizar pelas suas ações. Para ela ter noção de que ela precisa... Opa, peraí, isso aqui eu não posso fazer, né? Eu preciso saber o que eu tenho de fazer. Eu preciso imaginar, pensar possibilidades, estratégias, caminhos, alternativas para realizar as coisas no meu dia a dia. Se ela não aprende a fazer isso agora, Karina, né? E, enfim, para quem for nos assistir, se ela não aprender a fazer isso agora, ao longo da vida, ela sempre vai ficar dependente da ordem de alguém. A minha filha tem 9 anos, também é mais ou menos assim, né? Arruma a cama. Daí você tem que fazer tal coisa. Tá, mas agora tu mandou eu arrumar a cama, então eu não vou fazer outra coisa, né? Bom, mas daí... isso aí que ela fala pra mim, dela disse assim, eu não... Tá, é pra mim fazer isso e aquilo, eu não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Daí eu brigo muito com ela por causa disso. Eu disse, se eu tô mandando tu faz um, depois tu faz o outro, tem que saber que eu não preciso mandar tu fazer. Eu digo pra ela, tu sabe, tem que olhar e tem que fazer. Sim, exatamente. Ela precisa aprender. E aí, assim, ó, vejam, por que ela faz isso, Karina? Porque ela não sabe como se comportar
dando normas para si mesma. Ela viveu até agora alguém dizendo para ela como ela tinha que se comportar. Então ela precisa, assim, de certa forma, aprender a tomar a iniciativa do que ela precisa fazer, né? E realmente... Até ia comentar sobre que depois chega uma certa fase ali na adolescência, que nem eu tenho dois, eu tenho um casal, eu tenho o guri com 10 e a menina com 19. Só que daí quando chega na hora que eles têm que fazer, eles se apavoram, daí eles começam a dizer, mãe, eu não dou conta, mãe, eu não sei fazer, mas foi ensinado, se tu não deixar fazer agora, não forçar agora, depois quando chega a adolescência, ali a fase da maioridade, eles não conseguem, eles não vão atinar a chegar à maioridade nunca, né? Exatamente, exatamente. E aqui eu quero passar, porque eu usei essa expressão aqui, eu achei muito legal essa imagem aqui, ó, tá? Estão conseguindo ver aí, pessoal? Não sei se ficou num tamanho bom para vocês, mas conseguiram identificar aqui o que é? Ó, tem um monte de peixinho dentro de um aquário relativamente pequeno, com uma certa quantidade de água, que eles estão conseguindo viver ali, e do lado tem um aquário grande, com bastante água e sem nenhum peixe dentro. O que um peixinho fez? Pum, né? Ele fez aquilo que o Kant, lá no século XVIII, disse que a gente tinha que fazer. Sapere aude. Sapere aude é uma expressão latina que foi escrita por agora me esqueci, não lembrei o nome dele, mas um escritor latino, Virgílio, poeta Virgílio. Ele escreveu num dos seus textos, né, que é preciso coragem. Sapere aude significa ouse saber. A gente precisa de ousadia, a gente precisa fazer o que o peixinho está fazendo. A gente precisa dar um salto em algum momento da nossa vida, né? Esse salto, o Kant chama de pensar por conta própria. Então, Karina, Naide, que tem filhos, né, nessa fase, e eu também, né, que de certa forma estou também me aproximando mais dessa fase, né, dos 10, 11, dos 9 aos 12, é esse período mais importante aí que a gente precisa educar para a autonomia. Porque depois, bem como a Naide falou, depois eles vão ficar adultos, né, jovens adultos, e eles vão ter dificuldades de saber como fazer isso. E que é a fase que vai ser exigido, não só mais pelo pai, pela mãe, pela família próxima, mas vai ser exigido pela sociedade, né? Pelas outras pessoas, pelos outros adultos. E aí, se eles não forem, de certa forma, preparados a pensarem por conta própria, eles não vão ousar. Eles vão ter dificuldade de fazer isso. Essa capacidade, turma, a gente precisa desenvolver. Nós não nascemos autônomos. Nós nascemos totalmente dependentes e durante muito tempo fomos muito dependentes de outras pessoas. E aí, lá por uma certa altura da nossa vida, a gente precisa desenvolver essa capacidade de pensar por conta própria, tá? Porque vocês imaginem, Naide, Karina, Jonatas e quem for nos assistir depois, uma sociedade de pessoas que não são capazes de ousar, de pensar por conta própria. Como que vai ser essa sociedade em que as pessoas não são esclarecidas? E aí vem, o que é uma pessoa esclarecida, então? Uma pessoa esclarecida é aquela que dá normas para si mesma. É aquela pessoa que é capaz de usar com coragem, por conta própria, a sua razão, a sua capacidade de pensar, né? Então, assim, se nós... Não... E aí vem a nossa importância. Eu como professor, vocês como pais, eu como pai também, vocês como adultos, jovens, né, e que estão inclusive já no mercado de trabalho, trabalhando, convivendo com outros adultos, né? A importância da gente, assim, ó, ter condições, né, de usar a nossa capacidade por conta própria e afastar, porque naturalmente nós tendemos, aquilo que o Kant diz assim, ó, a viver confortavelmente na nossa preguiça e na nossa covardia. É melhor a gente dizer assim, a culpa foi tua, né? Tu que disse que era para mim fazer errado. Você que não está me ensinando direito. É mais cômodo a gente fazer isso. A gente se desresponsabiliza. E mais, tem outra coisa muito complicada aí que deriva essa incapacidade de pensar por conta própria. Pessoas que, Karina, Naide e Jonatas, pessoas que não sabem pensar por conta própria, transformam-se em adultos autoritários. Adultos autoritários, que vão oprimir outras pessoas, que vão violentar outras pessoas, que vão maltratar outras pessoas. Tende a acontecer isso.
toda pessoa que vocês conhecem que é autoritária, está sempre xingando, que está sempre querendo que a sua vontade seja feita, é uma pessoa que ela é bem o contrário daquilo que ela demonstra. Ela é tão insegura, tão incapaz, tão medrosa, que ela se transforma num ser autoritário, né? Ela quer passar a imagem de que ela é uma pessoa forte, mas no fundo ela não é uma pessoa capaz de pensar por conta própria, né? Ela faz isso como um mecanismo de defesa em relação aos outros, né? Ela não quer que a sua fragilidade seja visível, né? Então ela se transforma em uma pessoa autoritária, né? Então, pessoal, é preciso que a gente ensine os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens, e nós precisamos usar a nossa capacidade de pensar por conta própria, a saltar, né, dessa caixinha de água com um monte de outras pessoas se debatendo em roda de nós, tá? Bom, como eu falei, nós teríamos muito mais outros aspectos do pensamento do Kant que nós poderíamos falar, mas por hoje eu acho que era isso. Se vocês querem fazer um comentário, querem falar alguma coisa, querem comentar algo, que daí eu vou fazer o encaminhamento da atividade. O professor gostaria de perguntar assim, ó, quando ele escreveu o artigo imperativo da razão, ele perguntava que a sociedade alemã era o quê? O que você tinha falado anteriormente? Sim, vou repetir, Jonatas. Foi perguntado para o Kant se ele achava que a sociedade alemã era uma sociedade esclarecida. Se a sociedade alemã era uma sociedade esclarecida. O que é uma sociedade esclarecida? É uma sociedade em que as pessoas pensam por conta própria. E qual foi a resposta do Kant? Ele vai dizer o seguinte: a sociedade alemã está num processo de esclarecimento. Ou seja, o esclarecimento não é um ponto final, não é um momento em que tudo vai estar resolvido, mas ele é um processo de esclarecimento, porque as gerações vão se sucedendo, e se elas não tiverem a clareza de que elas precisam formar as gerações seguintes com autonomia, vai acontecer, olhem que coisa fantástica, pessoal, vai acontecer aquilo que aconteceu na própria Alemanha, né? Lembra que a gente estava falando em Filosofia 3, ontem, né, que o Heidegger, que é um filósofo alemão, ele começou a ver que na sociedade alemã passou a existir um deslumbramento com a tecnologia, com a ciência, com os conhecimentos disponíveis, e as pessoas passaram a esquecer a sua condição de serem humanos. Se esqueceram, né, do sentido da realidade, do sentido das coisas, né? E aí, o que aconteceu na própria sociedade alemã, pessoal? Olha que absurdo, que doideira isso, né? A sociedade alemã a gente vai estudar mais adiante lá em Filosofia 3, perdão, os filósofos da escola de Frankfurt, que eles vão dizer que a sociedade alemã, no período da Segunda Guerra Mundial, né, que ocasionou o Holocausto, era uma sociedade em que ela não era formada de pessoas autônomas. O esclarecimento que o Kant imaginava que aconteceria na sociedade alemã, veja, ele escreveu isso em 1790, por aí, né? Finalzinho do século XVIII. 200 anos depois, quase 200 anos depois, né, 150 anos depois, estourou a Guerra Mundial na Alemanha. E os alemães, pessoal, mataram outros seres humanos, transformaram os outros seres humanos em seres inferiores, fizeram ações que não poderiam ser universalizadas, não consideravam a maioridade de outros seres humanos, né? Executaram milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas, né? Foram 10 milhões de pessoas, pessoal. 10 milhões de pessoas. É muita gente, né? Muita gente. É uma barbárie sem tamanho, é uma barbárie infinita, né? Então, assim, aconteceu a Segunda Guerra Mundial porque pessoas não usaram a sua capacidade de esclarecimento, tá? Bom, enfim, viajei um pouco, Jonatas, mas não sei se tu conseguiu entender ali aquela parte do que o Kant respondeu à revista
de Berlim, ele como intelectual da época. Não consegui entender perfeitamente agora, professor. Ótimo, ótimo, muito bem. Então, meninas e meninos, ousem saber, usem a cabeça de vocês por conta própria, não tenham preguiça, não sejam covardes, né? E Karina, na ideia que tem filhos nessa fase, coragem, né? Porque a gente não pode deixar também de formar seres humanos no futuro, né? De pessoas que não sejam esclarecidas, que não sejam capazes de usar por conta própria a sua capacidade educacional, né? Eu conheço a Juliana, é Juliana? A Alessandra, eu sempre chamo ela de Juliana, é Alessandra. Alessandra, se tu falar para ela, ela vai lembrar, o professor Ateneu sempre trocava meu nome, é verdade, é verdade. A gente tem que ter essa preocupação, né, de que eles vão ser jovens adultos, e que eles precisam usar a cabeça deles por conta própria, né, porque é talvez a coisa mais difícil, na ideia tu que tem uma menina já maior, né, talvez é a coisa que mais nos preocupe. Minha esposa e eu ainda hoje nós conversávamos isso, né, hoje era 5h30 da manhã aqui, né, tinha uns adolescentes, né, tinham saído de uma festa, estavam aqui na rua, né, passando 6h30 da manhã, né, a gente fica pensando, né, pô, e os pais, né, que doideira que deve ser, né, a gente tá com os nossos dormindo aqui, né, cada um no quarto, tá tranquilo, né, e vai chegar um dia que eles vão estar na rua, sozinhos, né, e aí, que tipo de humanidade nós vamos deixar, né, que tipo de valores, princípios, condução nós devemos orientar, né, e aí tem mais, pessoal, olha que, essa é uma lição da aula do Kant também, tá, mas que agora, falando, me lembrei. Eles não podem ficar dependentes da opinião e da orientação de outra pessoa. Eles não podem ficar dependentes. Eles não podem ficar dependentes da orientação do pai, da mãe, do pastor, do avô, do patrão. Eles não podem ficar. Porque aí eles vão estar sendo usados como meio para alguma coisa. Eles não vão ser considerados na sua dignidade. Eles não vão ser fins em si mesmos. Quem faz isso, quem diz para o outro que deve fazer, considera o outro um sujeito incapaz. Considera o outro um sujeito preguiçoso e covarde, que precisa de orientação de um outro, né? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de uma sociedade de pessoas que sejam capazes de usar a sua razão por conta própria, né? Que não sejam preguiçosos e covardes. É nosso papel como pais, como professores, como adultos responsáveis, né, maiores que somos, fazer com que as gerações seguintes sejam capazes de usar a cabeça por conta própria, né? E aí nós precisamos usar a nossa própria cabeça, né? Nós precisamos usar, termos coragem e ousadia. E, de certa forma, sermos, não discurso, mas exemplo disso, né? E é uma tarefa muito difícil, né? O Kant tinha noção dessa dificuldade toda, né? Bom, falei demais já, né? Se vocês me deixarem, eu vou até às 11, quando não estou com sono, né? Porque daqui pra frente... Tá muito boa a aula, senhor. Ia dar os parabéns pro senhor por uma sexta-feira à noite, olha, tá? Foi legal, né? Foi muito bom. Aprendi bastante coisa. Que bom, muito obrigado, Alessandro. Alessandro, na ideia. Não vai falar, agora é a Alessandra que vai ficar, né? Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Não sei se... sim, eu tenho que... A orientação. A atividade... deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou mostrar lá o Moodle para vocês. 1 minutinho eu já faço isso. Nós temos 1 minuto. Então, eu vou fazer isso nesse 1 minuto. Tá? Assim, ó. Na verdade, vai ser uma atividade mais de síntese. Tá? É uma atividade mais em que vocês vão... Deixa eu fechar isso aqui. Vou aumentar um pouco a tela e daí eu já projeto. Vocês vão usar a capacidade racional de vocês por conta própria, tá? Então, vão ler, tem um texto lá do Kant, vão ler na fonte. O Kant é muito fácil de ser lido. Esse texto, né, do Kant é muito fácil de ser lido. Vão ser essas 2 tarefas, pessoal, nessa PNP. Uma tarefa é o fórum, tá? Deixa eu projetar aqui já para vocês. Uma guia. Essa guia aqui. Aqui. Tá? Então, tem da semana passada que eu havia falado para vocês que tem o fórum, né? Estão conseguindo visualizar minha tela aí, pessoal? Sim, estão vendo lá. Sim. Então, tem os materiais, né? São vídeos curtos, pequenos textos. Aqui tem 2 textos, né? E o fórum da discussão. Vocês vão clicar aqui em cima no fórum e vai abrir lá para vocês responderem, tá?
Vocês vão ler ali e vão clicar em responder, tá? É bastante simples. E a segunda tarefa, essa tem muito a ver com a aula de hoje. Então, aqui está, semana 5, um videozinho para vocês assistirem. Esse vídeo foi feito por um professor aqui da Universidade de Passo Fundo, foi meu professor. Ele fez o doutorado dele em Kant, lá na Alemanha. Então, ele é um profundo conhecedor do pensamento do Kant. Vocês vão ver um vídeo assim, acho que, se não me engano, tem 9 minutos. Um vídeo muito legal, muito simples, muito didático. Vocês assistam com bastante calma. E aqui é o texto, Jonatas. Você que se interessou, ó, é o texto do Kant. Até vou abrir aqui para vocês visualizarem. Ó. É um texto traduzido do alemão direto para o português, tá? Tem 10 páginas, é bem curtinho o texto. Ó. A resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Tá? É um texto de 5 de dezembro de 1783. Tá? Então, tem apontamentos aqui, vocês podem ler. Ó. Então, está lá, esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. Né? Minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O texto é muito simples, muito fácil de ser lido. Tá? E aí, vocês vão ter a tarefa. Ouvir atentamente, identificar, e aí vem a atividade que vocês vão fazer. Tá? Vocês vão clicar aqui em cima também, vocês já estão craques nisso, né? Que eu sei que vocês usam bastante o Moodle, tá? Vão clicar ali em cima e vão responder a atividade. Eu não consigo visualizar, né? Porque para mim aparece diferente, tá? Mas ouvir atentamente ao vídeo, registrar as principais ideias abordadas, identifique que comportamentos podem indicar hoje que representariam comportamento menores das pessoas. Vocês vão pensar assim, mas quando alguém faz tal coisa, esse comportamento é o comportamento de uma pessoa menor, né? Vocês vão pensar e vão escrever isso. Escreva em primeira pessoa. Qual é a sua compreensão dos conceitos de esclarecimento e menoridade tratado no texto? Redija sua resposta conforme os exemplos. Eu compreendi que, no meu entendimento, significa que. Escreva quais são as principais razões para alguém encontrar-se numa situação de minoridade. Vocês vão escrever todos esses tópicos aí num pequeno parágrafo, num pequeno texto, né? Ou vocês podem escrever numa folha de caderno, tirar uma foto, postar aí no Moodle. Podem mandar também a resposta no grupo de WhatsApp, como vocês acharem melhor, tá? É importante que vocês façam aí essas duas tarefas da APNP. Tá bom, pessoal? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Alguma pergunta sobre isso? Professor, a primeira tem que comentar em que fórum? Aqui em cima, Jonatas. Tá visualizando aqui a primeira tarefa, tu falas? Isso. Tá. No tópico 15, semana 5. Não, perdão. É no tópico anterior. Perdão, é aqui, ó. Tópico 14, semana 4. Tá? Você vai lá, tem os textos, tá? São vídeos, aqui são vídeos bem curtinhos. O fórum é aqui, ó, Jonatas. Ó, vai ter lá, tarefa semanal, texto 1, texto 2, são 2 textos para serem lidos, são textos bem curtinhos também. E daí tem o fórum de discussão. Tu clica aqui em cima, tá me acompanhando, Jonatas? Sim. Fórum de discussão, e daí você vai aqui, ó, responder. Tu lê o fórum e clica em responder, ó. Clicou aqui em cima, tá? Ó, tô fazendo passo a passo para você. Escreva a sua resposta, tá? Eu acredito que o movimento anti-vacina, tá? Daí vocês escrevem a resposta de vocês e clica em enviar. Pronto, tá feito o trabalho, tá? Entendido? Entendido. Sim. Ótimo. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu tô de férias formalmente, mas eu vou estar aí trabalhando, não vou viajar, vou estar em casa, né? Semana que vem, outra semana também, tá? E qualquer coisa, assim, vocês têm esse prazo aí para vocês. Eu não defini um prazo, né? Mas vocês podem, a gente pode fazer isso até o final do bloco, tá? Mas quanto antes vocês fizerem, melhor, a gente já faz e está resolvido, tá bom? Professor, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que eu tinha esquecido de fazer de repente, hoje à tarde eu fui pegar, entrei no Moodle para ver.
lá no tópico 7 tem um questionário, né? Sim. Eu ia falar que tem mais, porque hoje à tarde eu entrei para fazer, eu vi que eu fui fazer uma lista do que eu tinha para fazer e ainda eu vi esse questionário lá. E agora o senhor falou dos outros tópicos ali, pensei, mas será que eu tinha visto se é certo o questionário? Até fui eu, porque eu mudo aqui também. Esse questionário aqui é de filosofia 3, tá, Naide? Ele é de filosofia 3. É uma outra atividade que vai ser somada à primeira atividade que a gente fez, que também é um questionário, né? Esse questionário aqui, mas é de filosofia 3. Essas duas tarefas é da PNP de filosofia 2, tá? Tá bom, então. Não foi errado, então. Não. É que assim, ó, né? O professor Fernando e eu que pensou, mas a gente podia ter feito, né, separado. Mas assim, acho que ainda ficou, né? Mas qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Não deixe de perguntar. Qualquer momento, qualquer horário, pode perguntar no grupo, quer me perguntar no privado, também sem nenhum problema, tá bom? Eu no caso ali tenho uns quadradinhos do lado ali, quando eu vou fazendo, eu vou botando certinho do lado, daí eu já sei o que eu fiz, o que eu não fiz ainda, né? Daí fica mais fácil também de eu conseguir controlar. Tá bom, ótimo, é isso aí. Muito bem. Pessoal, era isso? Sim, professor. Da minha parte Então tá bom. Pessoal, tchau. Boa noite. Tchau, Bom final de semana. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Pode entrar em contato. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Deixa eu interromper.